Boa noite, pessoal do grupo Arte do Encontro. Hoje nós temos um prazer imenso de ter aqui Maiana Nussbacher, que vai fazer uma apresentação de sua arte, do que ela tem feito, né? E ela tem uma exposição que está ocorrendo agora aqui em São Paulo, que depois ela também vai mencionar. No convite nosso aí, eu até indiquei em que galeria e tal que está a exposição. Então, tem uma sugestão para todo o pessoal aí de dar um pulo lá, porque vale a pena, é uma exposição maravilhosa, né? Então, Maiana, eu vou começar passando a bola para você, pedindo para você se apresentar, tá ok? Só uma coisa, a Maiana é filha do Moisés, que é um dos administradores aqui do grupo. Mas não é por causa dele, é pela tua qualidade de trabalho que você faz aqui, que é espetacular. Então, Maiana, por favor, se apresenta, tá bom? E toca em frente. Obrigado aí pelo seu apoio. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos vocês aí por darem um pouquinho do seu tempo para conhecer a minha arte. Me sinto lisonjeada. Muito obrigada. Então, ó, antes de começar, eu vou ler um texto super curtinho, que eu tenho uma crítica e curadora que me ajuda muito. Ela é de Xangai. Ela chama Flávia Jimenez. E é legal porque como ela está na parte mais oriental, a gente não tem tanto contato com a arte daquele lado, mais ocidental. E ela fez um texto bem curtinho e eu acho que eu não vou saber descrever melhor do que ela. Então, assim, Maiana Nussbacher dedica sua pesquisa aos pigmentos e ao espectro infinito de cores há cerca de mais de 20 anos. Ao explorar combinações cromáticas, materialidade e imaterialidade, no intuito de gerar experiências que transcendam a fruição óptica da retina para serem percebidas pelo corpo, no corpo e no campo do sensível. Seu interesse pela luz, em especial pela luz do sol, que se modifica com a passagem do tempo, se reflete em uma produção que transita pela pintura, fotografia, sobreposições com vidros, transparências, arte digital e, mais recentemente, instalações que expandem o campo sinestésico das obras. A percepção inicial quanto ao rigor formal em seus trabalhos logo cede espaço para apreciação de reflexos, camadas, sobreposições e de variações tonais que iluminam e iludem, revelam e confundem, e despertam novas maneiras de apreciação da passagem intangível, como a luz cambiante ou as linhas do horizonte. Eu acho que ela descreve bem o que vocês vão ver agora, tá? Vou começar. Oi, seja muito bem-vindo ao meu ateliê. Vou mostrar um pouquinho de onde eu me inspiro e o meu refúgio da arte. Eu fiz um pouquinho de filmes, assim, só para ser uma coisa mais divertida, e agora as obras. Vou começar pela parte antiga, tá? Que daí vocês vão sentindo a minha evolução. Eu acho que é mais interessante. As obras anteriores, bem no início, há quase 30 anos atrás, eu fazia o estilo do Pollock, que é um dripping, era muito livre, muito solto, com a tinta jogada na tela, era uma dança, quase um baile, tá? Vou mostrar um pouquinho do que era bem no início. E obras grandes. Depois, eu comecei a entrar com pigmentos puros, que eu comprava em viagens, os próprios pigmentos, e eu transformava eles em tinta. Tem um medium acrílico da Winsor e Newton, que é como se fosse um aglutinante, e quando você mistura esses pigmentos, ele forma a tinta. E a cor, ela é um pouco diferente dessas das bisnagas, porque ela é mais opaca. E ela tinha um pouco de textura, porque era tudo pigmento puro, né? E era também ainda bem gestual, eu pintava com a mão. Usava o pincel, mas muito com a mão. E algumas dessas têm texturas, porque eu sentia a necessidade de subir com a obra, sabe? Não ser tão fluida. Essa parede é uma parede importante porque eu consigo colocar obras de diferentes alturas, larguras. E tem esse sistema, que é o mesmo sistema que as galerias usam, que é formado. Opa, acho que é minha uns espinhozinhos e eu consigo mexer, sabe, para cima e para baixo.
Essa obra em especial é uma obra com pigmentos puros e tem textura, é uma foto bem antiga minha, que vocês vão ver um pouquinho aí. Tenho essas obras aqui da série Páginas da Vida, elas têm relevo, elas são em MDF, pintadas. Eu já vou falar dessa série, que é um pouquinho mais nova. Essa é 100% em pigmento puro, eu fiz ela bem focada. Eu acho que dá, assim, não sei se dá para perceber tanto, é como se tivesse um granuladinho, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem, sabe? Outras, mais uma. Esse azul em especial era uma das cores que eu mais gostava, mas eu descobri que ela é super tóxica. Daí eu parei de mexer com os pigmentos puros, porque eu precisava de uma máscara especial, e essa máscara me machucava muito. Aqui eu já começo a vir com um pouquinho de pigmento, mas entrando mais na tinta acrílica. E eu comecei a pôr um pouco de mensagens nas obras. Eu senti a falta de passar alguma informação a mais do que só uma ideia do que o espectador estivesse entendendo da minha obra. Aqui eu pintava com aerosol e tinta spray. Aqui acrílico e pigmentos puros. Também. Essa obra está na Ari e na Rosa, eles compraram. Sim, Essa é uma outra, legal. também misturava. Eu começo a sair um pouco da tela. Vocês estão vendo que em volta tem o azul, mas eu já estou começando a querer sair da tela. Isso é um pouco de colagem que eu fiz para uma exposição, e eu faço a pintura, eu misturo vários meios diferentes, desde tinta automotiva, tinta acrílica, guache, e colagem de desenhos e imagens. Isso, é como se fosse a mesma técnica da pintura, mas eu já estou em esculturas. São esculturas de parede e que eu trabalhava com. Nossa, eu saía pingando, porque precisa ser perto de uns 60 graus para conseguir derreter esse material. Então, nossa, era bem punk. Só que, ó, fica lindo, são esculturas muito legais, só que o material, ele quebra muito fácil, então deixei de fazer, porque eu chorava mais do que ficava feliz, sabe, Que de chegar material no é dia. esse? Chama poliestireno. É o mesmo Ah, tá. material que a caneta Bic tem na tampa. Aham, muito bom. Ele fica lindo, só que ele quebra com... Infelizmente, é muito frágil. Isso era grande, tá? Só para ter uma ideia de escala. Aqui eu ganhei um concurso e eu fiz o céu de um dos andares do Banco Santander, que fica próximo ao shopping, aquele... não Shopping é o Morumbi? shopping, é perto do Morumbi, é onde tem a sede do Banco Santander, sabe onde? Que é, tem Sim. shopping... Ai, Ah, esqueci. sim. Na Vila Olímpia. Esse. Bem chique. Shopping Vila Eu fiz Olímpia. o teto, por quê? Uhum, Porque morando em São Paulo, eu sinto muito a falta dos céus. Muito, muito. Então, eu fiz uma série enorme de céus que eu fotografei. uhum. E daí eu, justo para essa proposta, era alguma coisa que fizesse sentido para as pessoas que trabalham lá direto. E daí me fazia sentido mostrar o céu. E eles Aham. adoraram, e eu simplesmente peguei na parte onde era onde tem essas vending machines, sabe, no meio do andar. Eu adesivei o teto inteiro com céu. Aqui, vou explicar mais um pouquinho, só para ficar mais divertido. A mesa hoje tem usado bastante esses rolos, é interessante, além dos pincéis. E alguns livros, um estante, e telas para produzir. Aqui em cima, vários, diversas estruturas para colocar com imã atrás. Bom, aqui eu nem poderia estar mostrando, porque eu estou em processo para uma exposição em maio, individual, minha. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Chama a série Cromatismo Solar, com vários degradês da luz do sol
E lá tá meio bagunçado porque a gente coloca, tira, põe, mas com todas as cores. E um pouquinho na minha mesa e as tintas que eu uso. E essa vista maravilhosa, onde dá para se inspirar bastante também. Eu até vou contar uma coisa interessante, que antes eu pintava num outro lugar, que era mais próximo da minha casa, e era bem Sim. pequenininho, e eu estava precisando de um espaço maior. Mas eu preciso da luz do dia, eu preciso do céu, preciso desse respiro. E eu fui nesse. Eu comecei a subir a Avenida Angélica, que é onde é meu ateliê atual, e só tem prédios de médicos. E eu cheguei na portaria e perguntei: por acaso tem algum imóvel para alugar? Ele, olha, até tem, e me mostrou um que era lotado de divisórias, porque era de dentistas. Eu falei, esse não dá, vai ser muito caro para fazer obra. Daí eu falei, tem mais algum? E eu queria andar alto, porque eu tenho esse respiro todo, eu vejo até o estádio do Pacaembu. Daí ele, não tem. Daí ele pensou, não, tem um. E era um imóvel que estava fechado há muitos anos, o proprietário tinha falecido, era um médico, ginecologista. Eu cheguei, assim, também tinha umas divisórias, mas como estava fechado há muito tempo, ele me deu o telefone, eu liguei, falei com a esposa dele, a senhora, perguntei se eu podia mexer, quebrar a parede, ela falou, faz o que você quiser, faz um tempão que eu não vou, e virou meu ateliê, o primeiro. Esse já é o meu segundo, que é a porta do lado, que daí o meu marido me deu de presente. Mas eu tenho todo esse céu que eu comecei a fotografar desde o nascer do sol, pôr do sol, e em várias viagens. Vocês vão ver agora, deixa eu ver se é Ah, agora, essa cena. maravilhoso, hein? Olha, deu uma travada também. Não vai, Acho né? que você vai precisar. Coloque se dispensar aí, isso. Isso. Sai, ó, eu tenho do nascer do sol ao pôr do sol. 50 obras dessas. Daí começa Fantástico. do nascer, daí tem o pôr do sol. E você olhando, elas têm sobreposições de imagens, então elas são meio tridimensionais. Tudo dos céus. Uhum. Por conta dessa falta de ver o céu em São Paulo. Olha elas. Depois disso, quando nasceu o meu terceiro filho, eu estava pensando o que fazer, porque eu falei já, né, que eu esgoto tudo que eu. Céu, 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 2 anos, 3 anos, agora preciso de uma nova, um novo hiperfoco, né? E um dia, passeando com o carrinho do meu caçula, eu entrei na livraria Saraiva, que ainda tinha no shopping Higienópolis. E eu estava meio aérea pensando no que fazer, e eu vi todas aquelas prateleiras com as lombadas dos livros. E eu falei, meu Deus, isso é uma obra de arte. E eu amo ler, adoro. Pedi permissão, eu fotografei. Putz, eu acho que eu tinha mais de 3.000 fotos. Eu fui em várias livrarias, Saraiva. Fotografei um monte de gôndolas com os livros. E no início eu fazia exatamente meio realista como eram os livros. Até que comecei a me soltar mais e comecei a produzir as minhas lombadas. Então, vocês vão ver, ó, tem um painel enorme. Esse painel estava exposto, ele tinha 12, 11 metros por 2 de altura. Bem grandão, ó, dá para ter uma ideia de escala. Tá. Né? Essa foi uma exposição que eu fiz sozinha, na Hebraica. Legal. Tá vendo que vocês conseguem ver a flechinha quando eu mostro, assim? Dá Uhum. para ver? Então, eu comecei primeiro aqui, só as lombadas dos livros e alguns espaços vazios. Aqui eu já comecei os livros e as linhas. Aham. Aqui, quando eu também fiz uma exposição solo na Secretaria de Cultura em Santos, daí tem uma ideia de escala. Aqui são as obras que estavam ainda naquela exposição e eu comecei a acrescentar essas de cima, que são os livros bagunçados nas casas dos amigos. Sempre cabe mais um, sabe? Quando você vai pondo de qualquer jeito. Sim. Aham. Então, eu fui de todo jeito com os livros. E as pessoas começaram a me perguntar o que, que tinha dentro desses livros. Ó, uma escala, né? Para ter uma ideia de tamanho. Falaram, nossa, Maiana, mas você só pinta as lombadas, né? Lombadas deitadas, Aham. na horizontal. Mas o que tem dentro dessas lombadas? Aí, com as linhas. Daí eu comecei a pintar dentro também. Calma aí. Ainda é que eu acho que eu não pus na ordem meio que eu tô falando, né? Vou falar desse que eu tô agora. A série iCloud
Hoje, você acessa a informação de qualquer lugar que você esteja, né? Do seu celular, do seu iPad. Então, você pode começar a ler um livro em casa, continuar com ele numa viagem, não precisa estar com ele físico. Então, eu fiz essa série iCloud, que são os livros indo para as nuvens. E eu posiciono eles de um jeito esquisito na parede, porque eles estão meio que entrando na parede. Então, eu vou mostrar um videozinho. Eu não sei tirar o som desse vídeo, então. Muito legal. Eles são em fibra de vidro e pintura automotiva. Eu não tenho mais nenhum desses, mas dá para ver que eles estão entrando na parede em ângulo. Uhum. Ixi, deu uma travada. Não, está indo. Acho que a internet está. Será que eu ponho de Vai para o novo? próximo slide. É, será que vai? Ah, Não consigo. Bom, vou para o próximo. O próximo é um livro de luz, porque o livro é a base do nosso conhecimento. Então, eu fiz um livro, ele acende, ele ilumina. E eu pus uhum. ele no meio de vários outros livros. Né? Ele é total a base do conhecimento. E eu pus ele num pedestal. É esse livro azul, tá vendo? Ele é feito de, Perfeito. de resina de vidro. Uhum. Mensagens ao vento. Toda vez que acabam as aulas dos meus filhos, eles vêm com aqueles cadernos que, em vez de jogar no lixo, a gente faz campeonato de aviãozinho de origami. E daí eu resolvi fazer como se fossem eles, em cobre, porque o cobre é um material muito importante para fazer a dissipação das informações da internet. Você precisa de cobre nesses fios internos. Então, eu fiz em cobre os meus aviãozinhos. Essa é a série Mensagens ao Vento, com os aviões, como se fosse um origami. Eles são soldados e todos em cobre. E é muito interessante porque eu preciso dar luz nele para formar a obra. A sombra dele faz parte. Muito bom. Daí eu pintei uma parede toda, é um azul meio arroxado, que é a minha cor favorita. E o cobre fica uma cor muito bonita, porque ele faz esse reflexo do cobre, sabe? E a obra Uhum. cresce. Também entrei em alguns salões de arte com eles, todos são assinados. Daí você tem o aviãozinho de bico, de lado, saindo da parede. São posicionamentos completamente únicos, Muito legal. em modelos diferentes de aviões. Tem 4 modelos. Uhum. Agora vem, paisagens distantes, porque as pessoas me perguntavam o que tinham dentro das minhas lombadas, né, dos livros. Daí eu comecei a brincar de recortes e colagens. E são como, quando você lê um livro, a sua mente te transporta para um outro lugar, né? Então são isso. Eu brincava com as diferentes, tá vendo essa foto aqui embaixo? São Uhum. como se fossem caixas de acrílico com diferentes espessuras, porque os livros são diferentes espessuras, mais largos, mais grossos, fininhos. Então, a lateral faz parte da obra. Quando você vê elas de lado, você tem uma mais para frente, uma mais para trás, e isso brinca com a própria pintura. Tudo em recorte e colagem, é tudo pintura, mas com recorte de pintura. A série Sensações. Quando você lê um livro, isso te passa um sentimento diferente, uma raiva, às vezes, alguma coisa que te deixa apaixonado. Então, isso eu consegui colocar nessa obra que eu vou mostrar. Esse é o espaço onde eu guardo todas as obras. E nessa parede, uma parede mais escura, eu tenho da série Sensações. São várias camadas de acrílico pintados com um sistema de backlight atrás e as obras vão mudando. Então, passa uma sensação diferente para o espectador. E assim, mais fechadinha. Muito legal. Obrigada. Páginas da vida.
logo nos dos primeiros videozinhos que eu mostro no meu ateliê, eu mostro umas pinturas com sobreposição de retângulos e quadrados. Porque a vida é feita de momentos diferentes, né? E um acontecimento se sobrepõe ao outro. Então, são páginas vividas, né? Páginas da vida. Uhum. Então, essas aí são em MDF e eu vou explicar o porquê do MDF. Antes eu só pintava sobre tela, até que eu tive um pequeno acidente. Chegando com uma tela bem grande na garagem do meu ateliê, eu caí em É. cima da tela, eu abri o queixo e eu rasguei. Nossa. Fui para o pronto-socorro. Eu chorava, mas eu nem chorava de dor, eu chorava porque a pintura era tão linda. Eu tinha inveja da minha própria pintura e eu estraguei a minha pintura. Me jurei que eu não pintaria mais sobre tela. Eu continuo pintando sobre tela, mas eu fui buscar um novo meio, né, para pintar. Então, Uhum. no início, em MDF. Na verdade, não era bem MDF, era uma madeira que tinha que toda preparar, né? E mandei recortar a laser essas estruturas mais retangulares. Tá vendo? Eu fiz várias, eu tenho um monte dessas. É muito bonito ver ao vivo. E tá em terceira dimensão também, né? Aqueles são, sim, ó. É. Eles têm relevo, é um sobre o outro. Uhum. Esse de baixo ainda é a tela pintada, esse é bidimensional. Eu primeiro pintei esse e depois esse. Muito legal. Depois disso, eu senti a necessidade do espectador colocar um pouco da vontade dele, participar da minha obra como um todo, né? Uhum. Porque eu acho que é muito legal isso dessa troca entre eu, artista, e o espectador. Daí eu fiz essas pinturas escultóricas. Aí é uma exposição, as pessoas usavam luva e elas podiam mexer na minha obra. Uhum. Placa de ferro imantada, galvanizada, com ferros recortados a laser, que eu coloquei ímã e você podia mexer como você quisesse. Ah, ótimo. Ó, tem até eu explicando um pouquinho. Então tem uma interação, né? Exatamente. As obras aqui, que são feitas sobre chapas de ferro e elas têm uma estrutura de alumínio com ímã, e eu consigo posicionar onde quiser. Então, eu falo que o espectador faz parte, ele coloca um pouco da sua vontade na minha obra. Então, essa intervenção é muito interessante. Aí, o exposto. Aí estava Muito num outro legal. espaço. Isso. Fica muito bonito, assim. As pessoas Muito gostam. legal. É. É. E a ideia é que esses retângulos quadrados, eles vão para o espaço. Então, no meu ateliê, eu tenho esse tela de galinheiro, que é de ferro, eu consigo pôr elas saindo completamente da tela, como se fosse uma revoada de pássaros. Então, uma revoada de retângulos e quadrados, indo para o mundo, conquistando seu espaço. Aqui elas, só no fundo branco, que eu também gosto. Super interessante isso. Esse é sobre papel, que eu tenho esse relevo, e eu pus também essa foto com a pessoa para ter uma ideia de escala. Também com retângulos e quadrados. E essas pinturas, elas também, algumas iam mais para frente, umas mais para trás. Para dar essa. Tirar você um pouco do seu eixo, sabe? Uhum. A série Livros de Cabeceira. Eu amo ler. E antes eu sempre fui muito colorida e eu não dava um respiro do fundo branco. E agora, nessa série, eu comecei a pintar os livros favoritos com o respiro, e as pessoas compram, às vezes, para pôr no meio de uma estante de livros ou na parede. Tenho vários, eu acho que eu devo ter uns 40, Uhum. maiores, menores, dessa série. Eu não fiquei pondo muito, porque as pessoas falam, ah, mas chega, né? Vai para frente, vai para frente. Muito. Essa é a exposição que eu convido a todos para ir conhecer. Ela vai até o dia 20 de julho. Está na Covac Vieira. A Covac Vale super Vieira a pena ir lá, hein? Muito é, legal, muito é bem legal. legal, porque eu estou mexendo com alta tecnologia, com lente lenticular, além de pinturas em acrílico. A Covac Vieira, para facilitar, fica numa travessa da Gabriel Monteiro da Silva. Ela é muro com o restaurante Casa Europa.
ela é descendo a Cônego Eugênio Leite. Então, as pessoas que vão para lá geralmente deixam o carro no valet da Casa Europa, para facilitar a vida, né? Vou mostrar aqui um pouquinho. Convido a todos para visitar a exposição Cromatismo Solar, que está acontecendo agora, até o dia 20 de julho, na Galeria Kovac Vieira. Essa exposição fala sobre memórias vividas e emprestadas que passam na nossa mente ao redor do dia, do mês, do ano, de décadas. As cores e a luz são muito importantes para mim e eu retrato elas como se fossem memórias rápidas. Por isso, elas estarem em degradê, em obras com lente lenticular, como essas em especial, que você se movimenta na frente para ver a mudança. Além disso, eu utilizo alta tecnologia como realidade aumentada, que você escaneia um QR Code ao lado da obra e você vai ver esses círculos se movimentarem, porque as nossas memórias estão em constante movimento, elas pipocam na nossa mente, elas vêm e vão o tempo inteiro. Essas memórias são experiências vividas muito marcantes, que às vezes a gente não lembra assim com tantos detalhes, mas lembra da cor, da luz, do momento, às vezes do cheiro, e isso nos move. Fantástico. Você Essa saiu da tela total aí, né? sai da tela e começa a interagir também com o espectador. Que é um texto que a Lara Maia, que é uma curadora, ela é bem importante, fez. Não sei se vocês quiserem ler ou posso passar para frente. Ainda tem mais algumas coisas. Você quer que deixe um pouquinho para ler ou posso passar para frente? Aqui eu posso ler aqui, ó. Ao olhar pela janela do carro, em uma tarde chuvosa em São Paulo, vejo a cidade derreter diante dos meus olhos. Os verdes e vermelhos reluzantes dos faróis se cortam ao meio, enquanto o cinza da cidade se confunde com os tons azuis e verdes das placas e motos. Se viajo pelo mundo, cada paisagem desaparece com velocidade com que passo por ela. Nossa vida é composta por esse movimento constante, onde as memórias, como borrões, se dissolvem no fundo da mente. É a partir desse anseio nostálgico por absorver o mundo e suas vivências que Maiana nos Basher dá início à sua exposição Cromatismo Solar. Seu trabalho é fortemente marcado pelo uso do círculo como objeto de pesquisa, uma forma que transcende a noção de eternidade e continuidade, associando-se também ao movimento, à expansão e ao tempo. O círculo, presente em diversas religiões e sistemas espirituais, simboliza a totalidade, a harmonia e a união dos elementos. Ele é um símbolo de perfeição espiritual e do universo em constante transformação. Nos Basher, propõe que dentro de cada esfera existe uma memória encapsulada, e ao nos aproximarmos de suas obras, podemos nos deparar com essas cenas. Suas combinações cromáticas recriam a paleta de cores vivida em momentos específicos. Se a cor é, de fato, emoção, sua fusão funciona como um portal para outras vidas e experiências. Em cromatismo solar, nos Basher convida o visitante a adentrar seu universo visual, numa sala linearmente segmentada que divide os momentos do amanhecer, meio-dia e anoitecer, respectivamente. Embora essa divisão remeta à paisagem cronológica de um dia, as obras também sugerem o fluxo de uma semana, um mês, um ano ou até mesmo uma vida pessoal. As três telas maiores seguem o degradê formal de cores, reconstituindo a tríade de um dia. Mas ao se deparar com um jogo de telas menores, o espectador é levado ao subconsciente coletivo, onde memórias específicas emergem e somos transportados para momentos singulares, como uma tarde chuvosa ou uma manhã de carnaval. Pela primeira vez, a artista apresenta trabalhos que combinam realidade aumentada e impressão lenticular. Ao desafiar nossa capacidade de abstração, de memórias e movimento, nos Basher sugere que em nossas rotinas diárias o mundo se agita junto, usando tanto novas tecnologias
quanto técnicas de impressão, as obras da artista transformam o cotidiano em algo simultaneamente belo e efêmero. Ao expandir a percepção do espectador para uma nova dimensão, essas obras fundem o movimento, tempo e cor. A realidade aumentada reinventa a memória, antes fixa e imutável, enquanto a impressão lenticular faz com que as cores se desloquem, dançando com a posição do observador, ampliando os limites da experiência visual e sensorial. Nesse espaço de fusão entre o temporário e o eterno, cromatismo solar revela a poesia das cores e o eterno movimento do tempo, encapsulado em cada memória, em cada sensação. Ao atravessar as esferas de nos baixa, somos transportados para um lugar onde o passado e o futuro se entrelaçam em um ciclo contínuo de emoção e percepção. Não se trata apenas de uma representação do mundo, mas de uma imersão nas nossas próprias experiências eternamente renovadas, como o sol que se põe e se levanta dias após dias. A Lara Maia que falou e escreveu sobre isso. É. Vamos em frente. Muito bom. Muito Aqui eu bom. pintei 77 círculos em degradês. Essa é uma das obras que tem a realidade aumentada. Essa é uma menor, e eu pinto nas laterais também, porque as laterais fazem parte da obra desde o início, né, no meu estudo todo. Outra com realidade aumentada. Essa obra faz parte do circuito da Bienal do Mercosul, que está em Porto Alegre. É uma obra, ela tem quase 5 metros. Ela em si tem 1 metro, né, 90 centímetros, mas de comprimento está com 4,58 metros, quase 5 metros. Agora, vou falar um pouquinho de outras esculturas que eu fiz ao longo da vida. São cristais soprados, eu quebrei os 2 dentes da frente fazendo isso. Vocês já viram como que faz cristal soprado? Alguém já viu como é que é, não? Você precisa trabalhar muito rápido. Você tem um bastão enorme, eu não me lembro o material, não sei se é de ferro, ele é pesado, e você tem que ser rápido, porque quando você tira a massa de vidro do forno com uma temperatura altíssima, quando ela vem para a nossa temperatura ambiente, aqui está muito mais frio do que dentro. Então, você tem que ser rápido e volta ela para um outro forno, que está uma temperatura não tão quente quanto antes, porque você tem que ir esfriando ela devagar, senão ela estoura. O vidro, ele, quando ele sai do quente, não sabe dizer se ele é líquido, se ele é pastoso, ele é inconsistente, sabe? E nessa de ter que mexer muito rápido, na hora de soprar, eu quebrei os 2 dentes. Mas já resolvi. Daí eu fiz esses aí, chama série feminino, o ser feminino. Esse de baixo é como se fosse um útero. Eu vejo ele como um útero e que né, a mãe, protege o feto com seu manto de luz e amor, protege de todas as asperezas e perigos que tem no meio externo. E eu coloquei o espelho porque as pessoas grávidas se olham para lá e conseguem se ver nisso, né? Porque toda mãe tem um amor pela sua gestação, se vê no mesmo, no que acontece. Aqui um pouquinho, né? Como se fosse o útero e umas alminhas que eu ponho dentro, tudo em cristal. Essa aqui a foto não está tão boa, mas eu passo muito mal nas minhas gravidezes, então eu sinto como se tem alguém me apertando o tempo inteiro no meu pescoço. Eu pus uma corda de aço nessa, junto com o cristal. Essa aqui, eu me sentia presa no meu corpo, então eu emagreço muito, mas a barriga cresce. Então, eu pus uma grade e só a barriguinha ficava aparente. Aqui é como se fosse o ninho. E essa outra, eu falo que são os caminhos que os nossos filhos escolhem, né? A gente ensina tudo e eles escolhem o que eles querem depois. Aqui eu doei, eu não sei se vocês sabem o que é uma Hanukkah, que é uma das coisas do símbolo judaico para acender na época de Hanukkah.
de Hanukkah, que é uma festa das luzes, que é na mesma época, geralmente, calha, na mesma época do Natal. Então, eu estou explicando um pouco lá. Foi inspirado em 4 pontos. Páginas de livros remetendo à sabedoria do nosso povo. Você Vivant, lembrando brincadeiras infantis. A Rosa dos Ventos, com seus 8 braços, que recordam os judeus espalhados ao redor do mundo. E a Magen David, símbolo do nosso judaísmo. Aí fazendo... Acabei fazendo em 2, um com madeira muito mais leve, que é esse aqui. Eu também ganhei um prêmio. Ela gira e conforme gira, você vê a estrela de Davi. Um pouquinho de extras que eu não sabia se ia ter tempo. Tem tempo ainda, Wagner? Como é que tá? Tem. Estamos tranquilos de tempo. Então tá. Além disso, eu faço joias, desenho joias. Vou mostrar um pouquinho. Esse primeiro é um anel para 2 dedos, com os aviõezinhos, a mesma série do Mensagens ao Vento. Aqui uma gargantilha, pulseira, anéis. Muito legal. Esse aqui eu fiz para minha mãe. Esse aqui representam as ondas do mar, porque ela mora na praia. Então eu pus alguns brilhantinhos, mas tem as ondas. O movimento das ondas do mar quando vai na areia, sabe? Que vai e volta e forma aqueles desenhos. Isso aqui eu fiz para as minhas sobrinhas. Uma chama Anne, a outra Vitória. Mas essa pulseira eu fiz para mim. Ela é em ouro branco. Aqui, vários lugares que eu já expus, tem alguns prêmios. Muito legal. Eu no meu ateliê. Tá. Aqui explicando, um jeito barato de pôr. Tema mais econômico, eu inventei a tela, eu achava muito ligada com a outra, mas eu tive problema de cair para celas. Só uma curiosidade, né? Tem várias e várias menores que geralmente eu faço composições, então eu preciso de mais de 2 para formar uma obra. Eu gosto disso, de ocupar bastante a parede, sabe? Sim. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Muito legal, muito legal. Parabéns, Maiana. Parabéns, Maiana. Obrigada. Muito legal. Você expõe sua obra com o mesmo talento que você a produz. Parabéns. Obrigada. Muito bom, Maiana. Eu gosto da cor, eu gosto da luz. Maiana, se você puder, dá para você tirar do compartilhamento? Vê se você consegue. Tá, stop share. Uhum. Aí, ótimo, muito bom. Olha, gostei demais. É incrível a variedade de assuntos que você desenvolve e também de tipos de materiais. Esse de soprar vidro é surpreendente, né? Porque é um negócio complexo, não é simples, né? Muito legal, muito legal. Gostei demais. Vamos lá, Muito Ivan. bom, Maiana. Parabéns. Ivan, Obrigada. Ivan, tá com a Espero palavra. vocês Deixa eu lá na botar a mãozinha. exposição. Eu acho que metade já foi. Ele está no mudo. Eu sei, eu vi sua mensagem. Ivan, não está dando para te ouvir. Pode falar, Marcelo. Ô, Roberto, você está... Parabéns, hein? Roberto, você está fazendo... Deixa eu por aqui. Eu não sei onde é que Oh, meu Deus. Roberto, você tem que parar de fazer o... Você fez um... Mas Você aqui já tem acabou vários. fazendo um compartilhamento. Sem querer, provavelmente. Ivan, aí, Sim. boa. Agora tá Vamos lá, tudo Ivan. bem? Boa noite. Liberou, Alô? Estão escutando? Tudo bem? Não, Bom, dá para ouvir. Vamos lá. Eu queria parabenizá-la aí, em especial por 3 coisas que me chamaram muito a atenção, né? Por sua coerência interna dentro do trabalho, que eu acho que fica muito claro, muito visível. A gente vê toda uma trajetória sendo apresentada, não é
um elemento da arte, é todo um caminho, E a palavra também que me chamou muita atenção foi logo no início e que depois se comprovou na prática, do rigor formal da tua obra. Eu achei muito, muito, muito bacana. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo abstracionismo, pelo abstracionismo, e as suas obras já começam dali, né? Então a gente fica imaginando, antigamente os caras começaram no realismo para depois chegar. Agora você já começa no abstracionismo informal, onde é que você vai chegar? E a gente viu aí, e como o Wagner também destaco essas obras de cristal que eu achei maravilhosas. Aquele azul do pigmento venenoso também era realmente espetacular. É, eu apresentei já aqui no grupo a palestra sobre Jorge Guille, que é meu pintor Adoro a predileto, obra. Sim. é, Bem colorida, linda. sobre Hélio Oiticica, não tenho nenhuma paixão Nada especial, de mas é muito parangolés aí. importante o grupo conhecer, né? Porque eles vivem me perguntando, isso é arte, não é arte, não sei o quê e tal. Falei, bom, acho que um brasileiro tem obrigação de conhecer, por exemplo, Villa-Lobos e Hélio Oiticica, todo mundo tem que saber decor. Eu estudei muito. Apresentei também um trabalho que, se você tiver a oportunidade de pegar, acho que seria bacana, que é a arte moderna como símbolo do inconsciente coletivo da humanidade. E eu trabalho 3 elementos: a pedra, o animal e o círculo. E vou Jura? fundo nessa questão aí da obra do Jung, e como é que ela simboliza a arte moderna. Seu trabalho tem tudo a ver com isso. E então, resumindo, meus parabéns. Eu queria, assim, você tem ideia aonde esse trabalho de pesquisa sobre luz vai te levar? Essa é a pergunta final. E agradeço o seu tempo, a sua disposição e a beleza que nos foi apresentada. Muito obrigado. Ai, muito Muito obrigada. bom. Fico até emocionada. Obrigada mesmo. Não Muito sei bom. aonde vai me levar. Eu estou sempre pensando para Você frente, está igual eu esticando a falei para corda, você, né? um atleta olímpico. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Muito bom. Então, eu Wagner, gosto muito. permite uma última palavrinha Sim, rápida. fala. Toda vez que eu discuto arte aqui, eu falo assim: o artista nunca sabe para onde está indo. E a maior parte das pessoas vamos dizer assim, me ridicularizam, né? Como se não sabe para onde está indo? Quando sabe para onde está indo, não é artista, entende? É isso que eu quero falar. É um trabalho de pesquisa de uma É isso vida mesmo. que se complementa buscando o desconhecido, buscando o inexplicável, buscando explicar o sentido da vida que não está ao nosso alcance. Então, eu só quis assim confirmar É. com a Maiana, porque, em especial o Ari, que não nos ouve, então nós aproveitamos sempre para criticá-lo, não é mesmo? Não íamos perder essa oportunidade. Eu sempre falo para ele, Ari, quando o artista sabe, mas o Picasso sabia onde estava indo. Não, não sabia. Mas ele repetiu 6.000 obras. Mas também foi um trabalho de pesquisa. Às vezes o trabalho de pesquisa é mais lento. Logicamente que você para numa fase, né, Maiana? Você não sabe assim, vou ficar 3 meses nessa fase, depois eu troco. Evidentemente que não é assim. É quando o artista sente que aquele veio É. está esgotado. É como buscar diamante na lama. Você vai procurando, uma hora aquilo se esgota, assim você troca. Desculpa a interrupção, É obrigado. isso mesmo. Perfeito. É uma grande viagem, né? Ela não se repete, é muito bom, muito legal. E Fala, é não sabe 1% para onde de está indo. inspiração O e 99%. Roberto, ele tentou falar, ele deu um tchauzinho com a mão dele, ele fez um compartilhamento, ele é o craque em mexer no Zoom. Roberto, acho que você quer falar alguma coisa, né? Então vai. De vez em quando uma enrolada aqui. Ó, Maiana, olha, sensacional a tua obra, realmente maravilhosa. Olha, gostei muito. Eu conheço pouquíssimo de arte, mas achei fantástico. Eu teria algumas perguntas para te fazer. Quando você vai fazer uma obra de arte, você já sai com a inspiração prévia ou ela vem durante o teu trabalho? A maior parte das vezes ela vem de um estudo. Eu começo com o estudo, eu faço desenhos a lápis, mas daí quando eu estou produzindo, eu vou sentindo e vou pondo. Tanto é que, engraçado, esses da realidade aumentada, minha mãe até estava me perguntando. Quando eu comecei a pintar grande, né, que eu comecei a sobrepor uma bola sobre a outra, eu falei, meu Deus, eu estou vendo elas pulando, eu preciso passar para o espectador isso que eu estou vendo. Daí eu fui atrás de um sistema de alta tecnologia, foram 6 meses desenvolvendo esse software que vocês
se você puder ir na exposição, você vai ver, porque ao mesmo tempo que você está vendo a minha obra, essas bolas começam a pular, você vê em volta tudo que está se passando. Então, uma pessoa que passa na frente, a janela lateral. É isso, engraçado, porque eu estava pintando e eu vi ela se mexendo. Eu precisava passar isso para o espectador. E isso foi enquanto eu pintava. Legal. Agora, me diz uma coisa, se me é permitido fazer mais de uma pergunta. Como é que você aprendeu a trabalhar com vidro? Um curso muito legal, ela chama Elvira Schwartz. Ela fica próxima ao cemitério da Consolação. Não, da Consolação não, da Dr. Arnaldo. Sabe onde tem aquela floricultura? Um monte de box? Araçá. Sim, Atrás, fica atrás. traçar. Eu descobri ela e ela dá cursos. É Legal. muito Eu legal. pensei que você tivesse ido com o Wagner lá para Murano aprender como que faz sobre o vidro. Eu já fui 2 vezes para Murano, eu adoro. Ah, é? Inclusive, um Porque lá artista que eles chama fazem obras maravilhosas, né? Tem Agora, um me artista. diz uma coisa, Mariana, o que você trabalha é vidro ou cristal? Cristal. Aquele era Cristal? cristal. Cristal Ah, soprado. legal. Mais grosso, mais. Mais uma pergunta. Agora que eu peguei o embalo agora, tá? Me diz uma coisa, qual é o tipo de literatura que você mais gosta? Eu gosto muito de história. Eu acabei de ler um livro muito legal sobre história que chama The Woman Who Defies Kings, da época de 1500 e pouco, da Grazia Nazi, que é uma mulher judia que na época ela era convertida e salvou os judeus da época da Inquisição. Mas eu gosto também de suspense, sei lá, eu sou bem genérica, gosto de tudo. E muito, muito espírita. Adoro livros espíritas. Ah, legal. Obrigado, viu? Olha, parabéns pela obra. Realmente não é elogio. Realmente eu que não entendo, que não conheço, achei fantástico. Obrigada, Parabéns. espero vocês. Tá bom, tá bom. Oi. Obrigado. Oi, Marina. Eu também gostei demais. Achei incrível todas as suas fases que você passou, tá certo? Quer dizer, como você começou estilo Pollack, depois foi indo, mudou de material. Muito legal. Mas eu queria fazer uma outra pergunta completamente diferente. A questão da sua curadora, que você disse que é de Xangai. Ela é, Como, claro. como é que é essa inter-relação entre o artista e a curadora? O que ele mudou no seu caminho, tá certo? Como é que contasse um pouco disso, quer dizer, É legal essa pergunta, Rui, porque então, por que eu fui atrás dela, começar ao início? Eu me senti parada, sabe, fazendo sempre do mesmo. E encalhada, encalhada. Os encalhada. artistas falam encalhada. Ai, aliás, é tão difícil, porque depois de uma exposição a gente fica bem encalhado. Fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer depois, né? E daí eu tinha conhecido, eu já fiz trocentos cursos com gente muito bacana. E um desses cursos me apresentou para ela, e ela mora em Xangai, então eu geralmente tenho aulas com ela às 7 da manhã, meia 7 da manhã, e dela à noite. E ela conhece artistas assim do mundo inteiro e muito mais daquele lado, né? Porque ela mora há muitos anos, ela é brasileira, né? Ela era casada com um diplomata, então ela teve a oportunidade de fazer cursos também em vários outros lugares, e ela começou a me instigar. Eu comecei a fazer os degradês e falava para ela, nossa, Flávia, não sei onde que eu faço, o que que eu faço, eu estou tão perdida, mas eu gosto de pintar isso, e comecei a fazer com as bolas, porque a ideia no início era como se fosse focar. Então eu estava focando, você foca tanto, igual um telescópio, você foca tanto, 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 que tem uma hora que desfoca. E ela achou isso interessante. E daí a gente começou a ver essa coisa das memórias, como se você estivesse num carro em alta velocidade, você vê passando rápido os riscos, sabe, de luz, de cor, mas você não foca. Daí eu falei, nossa, gostei disso. Daí eu comecei a pegar fotos de coisas, de momentos importantes, então, desde festas de Halloween, carnaval, festa de casamento, buquê de alguma amiga. O meu tio Carlos tinha ido viajar, foi para ver a época das cerejeiras no Japão, me mandou um monte de fotos lindas. Peguei algumas fotos e comecei a pegar as cores que eu gostava e pintar
rápido nesse degradê, né? E ela foi uma pessoa muito importante, porque ela falou, Maiana, vamos seguir com isso, vamos... E ela me instigava, ela me dava trabalhos que eu suava para fazer. Legal, hein? Bom, essa E isso é interação é legal. super boa, né? É muito bom. E ela É. também, o texto que ela falou no início, eu gostei. Acho que ela generalizou, mas focou. Então, é bom pegar alguém de fora que te ajuda a sair dessa lama, sabe? Quando você está meio estagnado lá. Uma ajuda importante. Norma, legal que você está aqui. Norma é professora de arte, né? Norma, Ah, você tem é? algum comentário a fazer? Ah, você está no mudo. Você está no mudo. Norma, está no mudo, viu? Opa, é sempre um problema sair do mudo. Bom, Parla. você não está conseguindo sair do mudo. Olá, ainda está no mundo. Não dá para você tirar Acho que todos não do vai mudo? dar. Ô, Eu não Wagner, consigo. Eu só indico para ela sair do Wagner, mudo. Ask to unmute. Mas eu não Wagner. consigo daqui tirar do mudo. Eu só consigo colocar no mudo. Então tá, então ok. Vamos lá, Roberto. Fala. Bom, eu dificilmente eu consigo ficar mudo, né? Vocês já perceberam isso. Não sei, ó, você Uma está até pergunta. querendo fazer compartilhamento, né? Você está hoje. Não, eu faço qualquer coisa. Mas é mais uma pergunta. Você faz, eu vi uma série de quadros, você faz uma série de quadros muito parecidos um com o outro, tá certo? Cada um tem um nome ou o nome é o geral? Nome é geral. Série, Ah, é? cromatismo solar. E Série, me diz páginas da... E o que te faz diferenciar um do outro? A cor. Então, por exemplo, série Páginas da Vida, azul. Série Páginas da Vida, amarelo. Daí, quando é a série dos livros, das lombadas de livros, né? Então, é títulos, subtítulos, editoras. Daí tem, às vezes, vermelho, porque daí eu sei que tem mais vermelho. Mas é meio difícil. Ou, sei lá, livros bagunçados nas casas dos amigos. Daí eu tenho com fundo amarelo, com fundo azul, com fundo vermelho. Mas é tão difícil dar título. No início era quase tudo sem título. Sem título, Olha, aqueles quadros que você fez, aquelas obras que você fez de livros, achei sensacional, nunca vi igual. Muito bacana, muito bacana. Aqueles que os livros brotam da parede é algo fantástico. Ai, Parabéns, Cláudio, viu? a Ideia gente também não... maravilhosa. Muito obrigada. E eles são muito bonitos de ver, e são grandes, quase 2 metros. Poxa, E por isso que eu vou bacana, ficando de viu? eles parecem que estão entrando na parede. É Pois que o é. vídeo ele cortou, né? Mas é bem legal. A gente não sabe se eles estão entrando na parede ou estão saindo, estão brotando da parede. A princípio eles estão entrando, né? Porque hoje a informação você pega das nuvens, né? Da iCloud. Ah, Por isso, legal. estão sumindo. E é Parabéns. triste, né? Porque é raro hoje você ter uma livraria. Eu amo entrar numa livraria. Uma filha assim, inteligente, bonita e foi eu. Olha, para te falar a verdade, eu gosto muito de sebo. Adoro o cheiro de sebo. Nossa, é sensacional. A gente fuça, muitas vezes é desorganizado. É uma pesquisa, é uma procura, parece arqueólogo. É muito bacana. Sabe que eu nem coloquei aqui, mas eu comecei a pintar as lombadas desses livros de sebo. Eu comprei a Biblioteca Barça, sabe? Essas bem antigas, de livros de medicina, trocentos, e eu comecei a pintar as lombadas. É que eu acabei não colocando as fotos. É que muitos anos trabalhando. Isso é muito legal. Vou falar uma coisa para vocês, acho que vocês não sabem. Eu tirei o diploma de xerólogo. Eu, com um amigo meu, também adora livro. Nós fomos numa livraria e a gente não abria o livro, só cheirava o livro e falava quando ele foi impresso. Eu ganhei o diploma de xerólogo. Adoro o livro. Ok. Mais alguma pergunta, algum comentário?
Acho que a gente está chegando. Olha, Maiana, sensacional, gostei muito. Olha, eu volto a sugerir a você e a quem puder que esteja aqui em São Paulo, de dar um pulo lá na galeria onde você está fazendo a apresentação. Você poderia de novo falar qual é a galeria e o local? Sim, ela chama Kovac Vieira. Ela é muro com o restaurante Casa Europa da Gabriel Monteiro da Silva. Ela fica quase na esquina da Cônego Eugênio Leite com a Gabriel Monteiro. E a galeria abre perto das 11h30 da manhã todo dia, porque é o horário que tem o valet da Casa Europa funcionando, até às 7 da noite. E Muito final bom. de semana ela abre, sábado também das 11h30 até umas 6 da tarde, e domingo, às vezes ela abre, às vezes não abre, daí o ideal é ligar antes, mas chama Kovac Vieira. Tá bom. Muito bom. Legal. Legal. Obrigado, Maiana. Super. Muito obrigada. Sensacional. Obrigado, Maiana. Obrigado. Valeu. Obrigado, Vida, obrigado, bom. obrigado. Tchau, Parabéns. tchau. Obrigado. Tchau. Valeu. Muito Moishe. Oi! Oi. O Moisés ficou apanhando também, o Arthur ficou apanhando, né? Entrando e saindo e tal. Minha internet está um Com problema. celular. Agora eu estou no internet do celular, porque o da minha casa caiu na primeira vez que eu fui embora. Muito bom. Arthur, Legal. adorei a sua mensagem lá e da sua netinha também, que ela adorou, né? Você é ótima, Foi muito Maiana. legal. Parabéns. Sua obra é maravilhosa. Parabéns, Maiana. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.